Estoonoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos. Doxa patri, kai huio, kai hagio pneumati, nund, kai aei, kai estus aionas, ton aionon, amém. Estoonoma tu patros, kai tu huius, kai tu hagiu, pneumatos, amém. Então, boa noite, pessoal. Nós estamos colocando aqui uma segunda oração tradicional da igreja, que é o Glória ao Pai, no quadro. Vocês podem ler aqui. Daqui a pouco eu afasto um pouco, vocês podem copiar em casa. A turma aqui presencial já está craque, né, em nome do Pai. E daqui a uns dias também nós teremos decorado completamente a Ave Maria. Claro, eu ainda não dei o conteúdo gramatical todo para vocês, não é essa nossa sexta aula. Então, é claro que tem aqui algumas estruturas, por exemplo, esse tus aionas é um acusativo plural. A gente não estudou isso ainda. A gente vai estudar. Mas não tem problema. Decorem por enquanto. Não tenham preconceito contra a memorização. Essa nossa pedagogia moderna é que tem preconceito contra a memorização e é por isso que as crianças não aprendem mais nada. Mas nós adotamos a pedagogia tradicional. Então, vamos, por enquanto, decorando essas orações tradicionais, porque, inclusive, é uma forma da gente... É mais um pretexto para a gente rezar, né? Eu dei aqui a ideia no grupo do WhatsApp. Aliás, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, deixa aqui o seu contato, envia um e-mail para a Juliana ou para o Yuji, Centro Cultural, Centro Cultural hsv@gmail.com. Coloque o seu contato de WhatsApp para ser incluído no nosso grupo do WhatsApp. Então, falando de método, vamos começar a aula de hoje só com um trechinho de método, antes da gente passar para a gramática, porque é importante. O que é que nós estamos fazendo aqui? Né? Nós estamos adotando um método tradicionalíssimo na história da pedagogia católica, que vocês podem encontrar uma exposição nesse livro, História da Educação na Antiguidade, de Henri e René Marrou. Ele é um clássico da história da educação, tá? É um livro volumoso, substancioso, não trata só da educação cristã, mas também da educação na Grécia Antiga, na Roma Antiga, etc. Mas aqui, nos capítulos finais, tem uma palhinha bastante interessante sobre a educação na patrística, no início da cristandade. E olha só o que diz aqui, vocês me digam se não é exatamente o método que nós estamos adotando ao longo deste curso. Reparem, na página 530. Dizia que quando uma pessoa queria entrar para o mosteiro, né, e não sabia ainda ler e escrever, o abade indicava logo um monge que sabia ler e escrever para ensiná-lo. Diz o seguinte: o monge dia e noite medita a lei divina, as sagradas escrituras. É normal no Oriente que ele as conheça de cor. Então, sempre na tradição da igreja, as sagradas escrituras foram aprendidas de memória, de cor. Sabe o que significa de cor, né? Com o coração. Com o coração. Inclusive, saber de cor em inglês é to know by heart. Conhecer com o coração. E em várias outras línguas também. Coração, cuore em italiano. Saber, porque a gente precisa saber de cor, saber decorado, para poder meditar. Senão a gente não consegue meditar. Se não está na mente, se está no livro, como é que você vai meditar? Está lá, não está em você. Então a palavra não se fez carne. Então a palavra tem que se fazer carne em nós. A gente precisa ter a palavra de Deus dentro da gente. A gente tem que encarnar a palavra de Deus. A gente precisa decorar. Aqui nós vamos ver, se decorava, no caso do Novo Testamento, os Salmos. Vamos lá. O meio mais seguro de assimilar a Sagrada Escritura é, evidentemente, antes de tudo, lê-las. O monge tem que aprender a ler, para depois decorar. É por isto que, por volta de 320, 340, São Pacômio, na sua regra, dispõe que, se um ignorante entra no mosteiro, dar-se-lhão de início
20 salmos e 2 epístolas para aprender. Então, ele aprendia a ler, o monge, com os textos sagrados. Não é questão de apenas aprender a ler, mas de aprender a ler a Sagrada Escritura. Tá? Vamos lá. Se não sabe ler, aprenderá com um monge letrado a razão de 3 horas de aula por dia. Reparem, as letras, as sílabas, os nomes. Primeiro a gente aprende as letras. Não foi a nossa aula 2 aqui, o alfabeto? Depois a gente foi decifrando sílaba a sílaba. Depois nós aprendemos alguns nomes próprios. É isso? E, em seguida, frases. Em princípio, todos no mosteiro devem saber ler e aprender de cor, pelo menos o Saltério e o Novo Testamento. Isso coincide com vários. É interessante que, na tradição da igreja, o livro dos Salmos é o mais importante do Antigo Testamento. Né? Bom, a regra de São Basílio, falei de São Pacômio, agora São Basílio Magno, admite crianças desde seus primeiros anos apresentadas por seus pais. Ele quer também que, sob a direção de um santo ancião, sejam iniciadas nas letras com vistas ao estudo da Bíblia. São Basílio Magno esboça uma notabilíssima pedagogia. Lembramo-nos de que, uma vez assimilado o silabário, a criança aprendia a ler nomes isolados. Isso a gente já sabe fazer, né, pessoal? Nessa altura do nosso curso a gente já está craque aqui. Eu fiz o teste com a turma de sábado, todo mundo já está conseguindo ler nomes próprios. Eu vou fazer o teste com vocês também, vocês vão ver que vocês vão estar sabendo. Depois de nomes isolados, máximas, ou seja, sentenças, orações. E depois, pequenas histórias. A regra de São Basílio substitui nomes de personagens bíblicos, versículos dos provérbios e das histórias santas. Agora vamos ver o que ensina São Jerônimo. São Jerônimo, aqui, ele cita aqui no rodapé a correspondência de São Jerônimo, quer dizer, suas cartas, para 2 casais cristãos que queriam de algumas sugestões, dicas, enfim, orientações sobre como educar suas filhas. Né? Uma era a pequena Paula, de um casal, e outra a menina chamada Pacátula. Então, São Jerônimo estabelece uma educação completamente ascética, da qual estão rigorosamente excluídas as letras e as artes profanas. E esta educação está assentada, sobretudo, na Sagrada Escritura, que deve ser aprendida inteiramente, segundo um estudo sistemático. Fora dela, quer dizer, da Sagrada Escritura, quase nada se estuda além dos padres. São Cipriano, Santo Atanásio, Santo Hilário de Poitiers. E ela fornecerá, como em São Basílio, elementos dos primeiros exercícios. Listas de nomes em que a criança aprende a ler serão tiradas das genealogias evangélicas de Cristo. Né? O Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Lucas traz genealogias de Jesus. Né? O de São Mateus começa com Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, e aí vem Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e por aí vai. E o São Lucas, ele vai de Jesus para cima, né? Ele faz o percurso inverso e vai até Adão. Então, aprender primeiro, já que a gente já dominou o alfabeto, aprender a formar nomes. E assim a gente vai memorizando a genealogia, você está entendendo? Isso é um pretexto para entender e conhecer melhor a Sagrada Escritura, para conhecer, né? Porque a Sagrada Escritura é o próprio Jesus, não é isso? Aquela pérola oculta que ele fala, é o próprio Jesus Cristo. Ele diz em Emaús, Moisés, a lei e os provérbios falavam de mim. Toda a série de nomes próprios que se lê na narração de Pentecostes, no livro dos Atos, fragmentos de salmos, servindo de tema para exercício de escrita, e por aí vai, pessoal. Não vou ler tudo aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo e a gente precisa estudar gramática hoje. Mas só para vocês terem uma ideia de que a gente... 530 aqui em diante. Mas aqui também, ó, na 536, ele volta ao assunto, aqui, ó. Foi o mesmo sistema em que aprendeu São Gregório de Tours, enfim, vários bispos naquela época, né, no início da Idade Média, e por aí vai. Está falando aqui das escolas episcopais, né, que depois deram origem às escolas monacais. Né? Bom, então, vamos à nossa aula de gramática, vamos seguir com este método que já estamos adotando desde o primórdio do nosso curso, e vamos seguir com ele porque é uma coisa segura e sem risco de erro. Bom, pessoal, já temos a apostila 6, com quem precisa entrar no grupo, me mande aí uma mensagem para a gente. Eu vou distribuir para quem não tem a apostila 6.
Vamos aqui. A apostila de hoje. Sobrou uma? Então, ótimo. Não preciso de uma. Beleza. Bom, pessoal, nós estamos aqui o tempo todo, né, falando de morfologias. Morfologia nominal e morfologia verbal, não é isso? Eu tenho dito que a língua grega, assim como as outras línguas, o português também, tem duas morfologias. Porque os critérios de flexão dos nomes não são os mesmos critérios de flexão dos verbos. Tenho dito isso exaustivamente já. E dei uma razão lógica para isso. E não é força de expressão, é lógica mesmo, tá? Eu coloquei um trecho na apostila 5, anterior a essa, tirado do livro Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino, do padre Henri Dominique Gardel, onde ele explica qual é a diferença entre um nome e um verbo. Eu não vou descer a detalhes agora, porque eu perdi aqui um tempo da aula falando de metodologia, senão a gente vai ficar filosofando aqui e a gente não estuda o nosso grego, não volta a nossa vaca fria, entendeu? A gente precisa aqui seguir com a nossa vaca fria. Mas leiam lá, porque eu transcrevi tudo. Tá? E isso merece... Bom, tem uma aula minha, uma aula que eu dei a pedido do Robson, no curso Família Educadora, não sei se aí poderá disponibilizar aqui no Facebook, tá? Mas é uma aula sobre a lógica do padre Gardel, e lá eu explico direitinho o que é isso, o que é simples apreensão, juízo, raciocínio, e aí dá para entender qual é essa diferença em nome e verbo, porque é uma diferença lógica. Mas, para a gente aqui, que estamos aqui na aula 6, basta entender que há uma diferença gramatical. Tá? É interessante que a gente precisa ir juntando as coisas, né? Por isso que eu fiz questão de colocar na apostila. A gente pode, talvez, gravar uma aula aí só sobre esse detalhe, porque é importante. Eu acho que você está planejando aí umas aulas de lógica, né? Bom. Então, pessoal, o que nós vimos é o seguinte. Para a gente, dentro da nossa metodologia, conseguir ler orações, frases completas, com sujeito, predicado e tudo, precisa estudar os verbos, não é? Por quê? Porque as sentenças, as orações, são formadas com verbos. Existe uma diferença entre frase e oração. Todo mundo conhece. Se eu digo bom dia, isso é uma frase. Mas não é uma oração, porque não tem um verbo. Tá? Então, nessa nossa metodologia de estudar letras, sílabas, nomes próprios e frases completas, com orações, nós precisamos dos verbos. Então, o que acontece? Eu comecei a dar morfologia nominal para vocês, nós vimos o que são os casos, o que são as declinações. Estudamos um tanto profundamente o caso nominativo. Aí, antes de eu entrar no acusativo, eu resolvi introduzir logo a morfologia verbal, que foi a aula 5, e continua com a aula de hoje, que é uma aula 6, dos verbos irregulares, e no caso o verbo ser, né? Porque se a gente ficar só estudando morfologia nominal e for estudar verbo depois, a gente não vai conseguir ler orações. A gente não vai conseguir ler um versículo do Salmo completo. Porque a gente não vai ter a mínima noção de verbo, entendeu? É por isso que eu estou abrindo um parênteses na nossa sequência de estudos em morfologia nominal, para introduzir agora algo de morfologia verbal, para a gente já ter alguma notícia dos verbos em grego. Então, hoje é continuando a aula de morfologia verbal. Na aula passada, aula 5, eu trabalhei os verbos regulares. São os verbos formados em ômega. É isso? Que seguem aquele padrão. Vou apagar aqui o nosso Glória Pai. Depois eu passo no grupo do... Quer dizer, já passei no grupo do WhatsApp, né? Se alguém quiser copiar aí, olha. Quem está vendo em casa pode dar um pause aí e copiar esse trechinho, por favor. Eu vou precisar desse trecho do quadro, que é o melhor para escrever. Perfeito. Então, nós sabemos, vocês já estão craques em verbos regulares no presente do indicativo da voz ativa, né? Vamos continuar hoje com um verbo muito importante. É um verbo irregular, mas extremamente necessário e frequente. É o verbo ser. Não existe um verbo mais básico na língua do que esse, né? Então, ele é muito irregular, ele dá um certo trabalhinho, mas toda língua dá. Então, a gente precisa estudá-lo, já ter o primeiro contato com ele. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o verbo ser
no presente do indicativo. Presente do indicativo, né, da voz ativa, né? Ativo. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Também a gente vai ver algo de pronome também. Olha só. Isso aqui é parênteses, tá, pessoal? O que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? Vou colocar aqui em português, para vocês entenderem por que essa lacuna. Bravo. Bom, dá para ler, será? Ih, tá um pouco confuso, né? Acabei ficando muito aqui perto do quadro. Mas tá na apostila. Isso aqui, pessoal, é o verbo ser, tá? Falei para vocês, quando eu tenho... Vamos lá, aqueles verbos regulares. Vamos recuperar um pouquinho da aula passada. Quem estava na aula passada? Todo mundo? Quase. Sim. Metade da turma. Os verbos, então, os verbos regulares que nós estudamos eram os verbos terminados em ômega, não é isso? Tipo, didasco, não é? É isso? Bem em cima do negócio. Didasco. Melhorou? Melhorou. Que seria aquele padrão, né? Eu tenho aqui a raiz. É isso? E a descendência do número pessoal. Didasco. Didasques, que isso aqui é o verbo ensinar, né? Isso. Didascomen. Didasquetem, didascos. Perfeito? Nenhuma dificuldade. É como o verbo ensinar. Toda língua que tem essas descendências. Português, né? Eu ensino, tu ensinas. Perdão. Eu ensino, tu ensinas, ele ensina, nós ensinamos, vós ensinais, eles ensinam. Correto? Então eu tenho o ensino, que seria a radical, a raiz, e a terminação correspondente. Perfeito. Não há nenhuma dificuldade. O que acontece com o verbo ser é que ele não segue esse modelo. Existem dois tipos, dois padrões de verbo no grego. Ou é um verbo em ômega, como esse que a gente acabou de entender, ou é um verbo em mi. Tá? Verbo em mi é outro departamento, sabe? Tem o verbo didomi, que é o verbo doar ou entregar. Jesus entregou a sua vida, né, por nós. Ele é um verbo que segue mais esse padrão aqui. É um padrão bem esquisito. Tá? Para a nossa sorte, notícia boa, Evangelion, boa notícia, é que os verbos em mi, eles foram meio que desaparecendo, se tornando raros no período da Koiné, portanto no grego bíblico, no neotestamentário, inclusive. A maioria dos verbos segue o padrão didasco, didasques, didascomen, didasquete, didascosi. Segue o padrão em ômega. Tá? Porém, existem alguns verbos em mi no Novo Testamento, no Antigo também, então nós precisamos estudar. Agora,
O verbo ser, ele ainda, dentro dos verbos em mim, ele é um caso particular. Porque, reparem, isso acontece com toda a língua. Se você for estudar espanhol, italiano, francês, qualquer língua, os verbos mais usados na língua são os verbos mais irregulares. É como se eles fossem se gastando com o uso, está entendendo? Isso acontece. Tá? Então, não é diferente com o verbo ser. Isso aqui é eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Tá? Em mim, ei, estim, esmen, este, eisin. Por que eu botei isso aqui entre parênteses, esse ni entre parênteses? É o seguinte. Tal como em outras línguas também, isso também não é só uma particularidade apenas do grego. Eu tenho a possibilidade de colocar esse ni ou não. Tá? Dependendo do que vem depois. Então, se eu digo, por exemplo, logos, aqui vou ter que usar no passado. Bom, vou usar aqui no presente, tá? Estou inventando esse exemplo. Não vai ficar exatamente o Evangelho de São João, porque eu estou usando no presente, mas não tem problema. Ixi, bem em cima da coisa, mas vamos lá, mas dá para ler. Leiam para mim, por favor. Deus. O Logos ou o verbo é Deus. Isso, no Evangelho de São João no passado, né? Mas aqui eu estou usando de propósito no presente, porque a gente está estudando o presente agora. O verbo é Deus, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, veja que eu não coloquei esse ni. Tá? Eu tenho apenas esti. Por quê? Porque não precisa. Quando é que eu preciso de colocar o esti, o ni? Esse é um ni chamado eufônico. Como a gente tem várias línguas, essas partículas eufônicas são apenas para adocicar o... Se eu coloco aqui depois, agatos, por exemplo, né? É um adjetivo que a gente já estudou, uns 3, 4 aulas atrás. Significa nobre, bom, né? Os gregos não gostavam desse encontro vocálico aqui, estia. Eu tenho uma vogal e outra vogal, então eles gostavam de ligar isso, tá? Então eu ligo por meio de uma consoante, o ni. É um ni eufônico, porque ele entra ocasionalmente, só para fazer essa, que chama em francês liaison, uma ligação. Tá? Estinagatos. Eles achavam feio dizer estiagatos. É uma questão eufônica, ou seja, questão de sonoridade. Tá? Eufonia, né? Tem um bom som, uma boa... Mas se não usar, ele não tem problema. Não tem problema. É que seria uma questão de ortografia, digamos assim, uma questão menor. Isso é para a gente saber o que a gente quer. Que a gente quer ler a Sagrada Escritura no original, não é isso? Mas para a gente saber que existe esse fenômeno. Que às vezes ele pode aparecer, às vezes não. Tá? Não é um grande... Como se diz em italiano, não é um grande quê? Tá? Não é um grande problema. Tá certo? Ele pode entrar ou não entrar. Ele entra quando tem uma vogal em seguida. Aqui não tem vogal, é uma consoante. Certo? Sem nenhuma dificuldade. Não vou perder muito tempo com isso. É um detalhe estético. É estético isso aqui. Certo? Pode tirar aqui. Bom. Aí, pessoal, então nós temos aqui o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Repare, aqui eu já aproveitei para colocar logo os pronomes, que a gente não estudou até agora. Pelo menos não me lembro de ter gravado uma aula com isso. O verbo eu, em grego, lê-se... Ego. Nenhuma dificuldade, né, pessoal? Como é que é em latim? Ego. Olha só, isso aqui é um sigma, tá mal feito, mas é um sigma, tá? O tu é su. Muito parecido com tu.
Né? Foi uma colher de chá aí que os gregos deixaram para nós falantes do português e espanhol. Né? Aí, pessoal, eu pulei aí de propósito a terceira do singular e a terceira do plural. Por quê? Reparem que, tal como em português, isso aqui é quase o mesmo fenômeno do que acontece em português. Eu e tu não flexionam segundo o gênero. Uma mulher diz, eu quero. Um homem diz, eu quero. A mesma coisa o tu. Eu digo para uma mulher, tu queres, e digo para um homem, tu queres. Mas, quando se trata do verbo da terceira, ele e ela muda. Ele para homem, ela para mulher. Mesma coisa no plural, na terceira do plural. Eles, elas. Né? Flexiona-se. É a única ocorrência de flexão de gênero nos pronomes. É isso? Está vendo aqui? Perfeito. Aí, em grego, tem uma dificuldade... Nem é uma dificuldade toda. Por propósito didático, eu até deveria evitar usar essa palavra de dificuldade. É o seguinte, o pronome ele e o pronome ela existiam no grego ático, antigo. Mas desapareceu no período da koiné. Foi substituído pelo esse, que são pronomes demonstrativos, não é isso? Esse e este. Então seria esse, essa. Isso aqui, em português, a gente chama de pronome demonstrativo. Então, em grego, a gente não usa ele e ela, a gente usa esse e essa. E esses, no plural, esses e essas. Certo? O estes. Tá? Depende, né? Depende de como você vai fazer a referência. Tá? E aí eu vou reservar uma aula só para tratar disso aqui, que é facílimo. Já avisando que é muito fácil. Que é o famoso pronome autos, auté, autônomo. Autos no masculino, auté em feminino e autônomo no neutro. A gente vai aprender a declinar, como a gente já aprendeu na aula sobre nominativo, a gente já aprendeu a fazer essa distinção, né? Então, só para a gente saber, por enquanto, eu vou omitir, porque esse aqui é um assunto para uma aula futura, tá? Mas é facílimo, pessoal. Não é difícil aqui, tá? Olha, o que a gente sabe até agora, então, eu vou até tirar daqui. No grego também, aliás, os pronomes pessoais do caso reto, que são esses aqui, né? Eu, tu, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São suprimíveis. Raramente se diz ego a emi. A maioria das vezes se diz só emi. Né? Como em português, se eu disser assim, sou, ninguém tem dúvida de quem está falando. Sou eu. Assim? Então, em grego, só se coloca esses pronomes aqui para dar uma certa ênfase. Por exemplo, olha só que coisa interessante. Vós sois a luz do mundo. Né? Vós sois. Humeis este. Tofos tu cosmo. Vou até colocar aqui no quadro. É mais um versículo da Sagrada Escritura que a gente já aprendeu aqui em aula. To. Fos. Opa. Tu. Opa. Tu. Cosmo. Humeis este tofos tu cosmo. Aqui é um científico que a gente não estudou ainda. A gente ainda vai estudar. Mas fos, né, o que é um fóton? Né? O que é uma fotografia? É cosmos. O cosmos é o mundo. O universo. Uhum. Vós sois humeis este. Vós sois tofos tu cosmo. Vós sois a luz do mundo. Tá? Literalmente. Nesse versículo, Jesus faz a questão de colocar o humeis. Ele poderia apenas dizer, o evangelista poderia apenas colocar este tofos tu cosmo. Ou seja, sois a luz do mundo. Nós já saberíamos que é vós. Mas ao colocar o pronome, você está dizendo, vós sois a luz do mundo. Há uma certa ênfase aí. É um componente enfático aí, tá? Uma partícula de realce até.
a presença do pronome ir. Porque em grego ele é suprimível, mas ele aparece. Tá? Bom, só para a gente ter o primeiro contato já com esses pronomes. Então, pessoal, esse aqui é o verbo ir, o presente indicativo da voz ativa. Temos que decorá-lo, infelizmente. Tá? Vamos colocar exercícios para ajudar a decorar. Também decorar não precisa ser uma tarefa tão árdua, né? Vamos decorar a partir de versículos bíblicos e tudo. Mas precisamos decorar. Precisamos, não sei se já falei isso aqui na aula gravada, vamos tentar falar agora. Praticar. Colocar no caderno. Eimi, ei, esti, esmen, este, esse. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30, 40 vezes. Copiar no caderno. E copiar isso aqui, fazer. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, nós sois, eles são. Ou seja, lápis e papel, né? Não usar o computador, porque esse exercício mecânico é importante. E recitar, cantar. Emi, ei, esti, esmen, este, eisi. Da mesma forma que eu falei, didasco, didasques, didasque, didasco, didasco, assim. Esse exercício de você ver o que você está escrevendo, usar o tato, a visão e a audição ao mesmo tempo, isso aí vai criando, isso vai ajudando a decorar. Tá? É isso. O da aula de hoje é isso aqui. Tá? Só queria mesmo que vocês tivessem contato com o verbo ser, que ele é bem irregular. Então nós vamos aproveitar o resto do tempo que a gente tem para fazer alguns exercícios que foram muito proveitosos na turma de sábado. Que foram exercícios de leitura. Ou seja, exercícios na sala de aula. Então, para demonstrar para vocês, eu fiquei muito feliz, porque o pessoal já está lendo mesmo. Claro, nós estamos colocando aqui versículos fáceis. Mas é óbvio, né? Nós estamos ainda na nossa sexta aula, o que a gente vai colocar aqui? Coisas que nós ainda não estudamos. Mas dentro do que nós estudamos, vocês estão conseguindo desenrolar muito bem. Né? Separei aqui alguns exemplos. Algumas frases. Tá? Vou pegar aqui da aula quinta. Olha só. Aqui apareceu, ó. Vou colocar aqui o versículo, que aí quem conhece bem as Sagradas Escrituras já vai sacar. Quem está com dificuldade ainda no grego, vai matar pela dica aqui, ó, que eu estou falando por aqui. João, a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler, vamos decodificar primeiro? Deus em grego é agape. Mas isso não faz muita diferença. Tá? O que importa é que vocês já sabem que aqui. Deus me lembra o que em português? Teologia, que é o quê? Estudo de Deus. Né? Não é um estudo do homem, não é uma antropologia. É um estudo de Deus, né? As coisas divinas. Deus. Então, esse verbo que nós acabamos de ver. É o verbo ser. É isso? Na primeira, segunda ou terceira? No singular ou no plural? Nós acabamos de ver. Aqui, mas não, você não tiver tempo de decorar ainda. Mas é o verbo ser na terceira do singular. Deus é. Pessoal, isso aqui não é difícil, veja bem. Este, olha só. Esse mi está aqui por uma questão da vogal, como eu falei para vocês, tá? Poderia estar fora. Mas olha só. Olha como é que é em latim. É isso? É isso? Est, em francês também. Só que se lê C, né? Não, em francês. Est. Este não mudou nada, pessoal. Só acrescentou um iota aqui. O verbo ser na terceira do singular. Deus é.
Deus é o quê? Lembra do livro do Padre, como brincar de Padre Marcelo Rossi? Ele tem um livro, Kairos Ágape. Isso. O que é ágape? É o amor, né? Mas não é qualquer amor. É o amor da caridade. Tá? Mas, de todo modo, essa frase é bem conhecida, de São João. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Roteos esti agape. Aí. É muito legal. Olha aqui. Que coisa linda. Olha só, tudo isso aqui nós já estudamos hoje. Ele não devia ter apagado, né? Porque ficaria aqui como cola pra gente. Mas, enfim. Apaguei, agora já era. Vamos lá, eu vou ajudando vocês, mas vocês vão fazer sozinhos. Eu vou ser apenas colaborar. Vou colocar aqui. Vou suprimir uma palavrinha aqui. O pessoal sabe o Antigo Testamento de cor, então já vai matar porque sabe. Vamos lá. Vamos primeiro ler, decifrar, decodificar. Ego, eimi, curios, e, fazer mais forte, ro, teos, Teos. Pronto. Só isso, né? Vamos lá. O que você já conhece? A gente tem que começar. Aliás, a Liara e a Mariana, né, tiveram uma sacada muito boa na aula de sábado. Né? Coloquei uma frase aqui, não me lembro já mais qual era, mas a Mariana disse assim: eu não sei o que é isso aí, mas eu sei que é a palavra feminina. Eu disse: muito bem. Por quê? É assim mesmo. A gente já estudou artigos. O artigo neutro todo. Perfeito. Você tem que começar a partir do conhecido para o desconhecido. Então, vamos ver, o que a gente conhece aqui? Vamos lá. Ego, que é o quê? Eu sou. Curious. Estranho para o pessoal? Estranho? Vamos pular, então. E aqui? Deus. Significa o quê? Deus, né? Então, dessa frase inteira, vocês só estão estranhando essa daqui, correto? Agora, curious. Agora vamos lá. Isso aqui, ômicron e sigma. Lembra alguma coisa para vocês? Segunda declinação. Do caso o quê? Quando a gente está estudando declinação, a gente está fazendo um caso. Nominativo, perfeito. Né? Tanto é que justamente é a aplicação do caso nominativo aqui. Eu sou adjetivo sujeito. Curious. Né? Perfeito. Nominativo. Mas é isso que eu quero que vocês façam um pouco de esforço, que é a ideia de eu mostrar esse livro aqui. É uma pena que eu só conheço esse livro em inglês. Até o final da aula a gente fala dele. Mas olha só. A gente tem que fazer um esforço. Eu estou colocando aqui frases que eu já selecionei para que a gente possa fazer uma certa ginástica mental, que vocês são capazes de fazer, que vocês têm conhecimento, para a gente tentar identificar que palavras são essas. Olha, tem alguma coisa na missa que me lembra isso aqui? Perfeito. Kyrie eleison, né? Senhor. O Kyrie é a mesmíssima palavra, só que ela está no caso vocativo, porque eu estou invocando. Senhor, piedade. Senhor, misericórdia. Kyrie. Isso aqui é o caso vocativo. Tá? Isso aqui é o caso nominativo, é a mesma palavra. Ó, tá? Então é o que isso aqui? Senhor. Então,
disse em Êxodo, né, Deus falou a Moisés, eu sou o Senhor Deus. Não é fácil? Fácil. Para o pessoal que lê inglês, eu recomendo esse livro aqui, chama Building Your New Testament Greek Vocabulary, de Robert Van Voorst. Esse livro aqui, ele é importante por quê? Porque ele vai dando o vocabulário, ou seja, o léxico do Novo Testamento, e aí ele coloca sempre, ele faz esse tipo de ginástica mental que a gente está tentando fazer em aula. Por exemplo, a gente estava vendo aqui, estava mostrando aqui para a Juliana há pouco, litos, significa pedra. Mas como é que eu vou lembrar que litos é pedra? Litografia. Então ele dá uma palavra que entrou na nossa Thanatos. Thanatos, tudo bem, se você estudou filosofia e psicologia, você sabe que Thanatos é morte. Mas se você não estudou, e agora? Eutanásia. Tá? Então, ele vai fazendo esse tipo de associação. Como eu disse na apostila 5, a melhor forma de realmente adquirir o vocabulário para sempre é fazer esse tipo de associação e de encontrar as palavras que a gente já conhece na língua, tá? Vamos em frente. Ainda temos 15 minutos. Dá para botar bastante exemplo aqui. Eu queria colocar para vocês o exemplo do livro que eu estou lendo e meditando aqui, né? Que é o livro de São João Eudes, comentário ao Magnificat, o Cântico de Maria, o Cântico do Coração Imaculado de Maria, né? Lindo esse livro. E eu até coloquei, né, um trecho, um detalhe que está no original em grego, que não aparece em português, às vezes, na tradução, que é riquíssimo. Vamos lá. Aqui tem o caso genitivo e acusativo ao mesmo tempo. Então, vamos deixar para a próxima aula, que a gente vai estudar acusativo na próxima aula. Vamos aqui, eu selecionei alguns casos aqui. Vamos lá. Frases sem verbos. Aqui. Ixi, bem em cima do... Tá meio... Bem em cima da mancha de luz. Mais pra cá. Melhorou. Porque eu quis pular a mancha de luz. Vamos lá. O que a gente conhece aqui? É feminino. Por que é feminino? Por causa do eta, exatamente. É um artigo definido feminino. Perfeito. Na primeira declinação, muito bem. No caso nominativo, né? Ótimo. Ótimo. Essa aqui está na primeira declinação, por quê? Você sabe, você acabou de me dizer porque você sabe. Por quê? Em alfa. Perfeito. E essa daqui? Está em que declinação? Na mesma, né? Porque a primeira declinação tanto pode terminar em alfa como pode terminar em eta. Perfeito. Agora vamos ver o seguinte. Eu afirmo para vocês que com o conhecimento que vocês têm de grafé. Grafé, lembra alguma coisa? Grafia. Que significa o quê? Escrita. Ótimo. Ainda não chegamos lá, mas está quase. Escrita. Poderia ser escritura? Poderia ser. Vamos colocar escritura aqui. Escrita ou escritura? Tá? Raguia. Olha, eu tenho aqui um espírito branco ou rude? Rude. Eu falei para vocês, na aula sobre espíritos brancos e rudes, que esse espírito rude entrou no português, muitas vezes, como um H. Não foi isso? Que é o mesmo H de
hotel, né? Que desse cultural ser aspirado. É isso. Então, isso aqui significa em português um HA, correto? Isso, o gama é o quê para nós? É um G. O iota é um I. E o alfa? O que são escritos agiográficos? A vida dos santos. A vida dos santos chama agiografia. Também existem os escritores agiográficos, são os escritores, né, por exemplo, Jeremias, Isaías. São escritores agiográficos. Mas a vida dos santos também é chamada de agiologia ou agiografia. Tá? Então, na verdade, isso aqui a gente já também sabe do nome. Estonomatu patros, kaitu huiu, kaitu pneumatos. Santo! Exatamente. A Santa Escritura, ou a Sagrada Escritura. É a guia grafé. Entendeu? Vocês são capazes de entender o que está aqui. Só que tem que fazer uma ginástica mental. Entendeu? Tem que ter uma certa dose de imaginação. Mas isso vem com a prática. Tá? Esse tipo de ginástica vem com a prática. E é legal porque a gente também enriquece o nosso vocabulário. É como, por exemplo, estudar espanhol ou qualquer outra língua. Né? E como é que se diz garrafa em espanhol? Botelha. Mas botelha também existe em português. Se você for um dicionário em português, você vai encontrar botelha. Não, é garrafa mesmo. Só que é uma palavra antiga que não se usa mais. Mas existe. As pessoas estão preguiça de usar, mas pertence à língua portuguesa. Escreve com LH, logicamente. Não com laide, né? Mas então a gente vai enriquecendo o vocabulário, o conhecimento da nossa própria língua também. Tá? Bom. Nesse caso, então, a guia pode ser santa, mas a Santa Escrita. Mas a gente traduz por Sagrada Escritura. Na tradução, a gente precisa ter essa flexibilidade. Tá? A gente vai precisar se adaptar muitas vezes. A gente vai ver que no grego nem sempre sai assim, redondinho em português. Então a gente vai precisar se adaptar. Essa daqui é um pouco mais difícil, mas eu vou não, tá, vou botar essa daqui que é mais fácil. Fazendo bem grande, pessoal, porque existe uma mancha de luz no quadro e às vezes quem está em casa não consegue ler. Tá? Vamos lá. Decodificar. Primeiro passo, decodificar. Leia uma frase para mim, por favor. Mater é porque você é latinista, né? Você estudou com Cícero. Então você está dizendo mater. Né? Mas está muito bom, porque já está sabendo latim, né? Mas aqui nós estamos na nossa aula de grego. Exatamente. Tá? A gente não estudou esse caso ainda, mas vocês já foram capazes de identificar. Tá? Isso aqui é um genitivo. Tá? Esse Omicron Y aqui indica genitivo. Nós ainda vamos estudar, mas vocês já são capazes, pelo sentido da frase, de entender. Opa, não está aparecendo aqui tudo tempo, tá, pessoal? Está em casa. Muito difícil, hein? Hã? Muito difícil você. O prova é difícil, porque eu faço e vocês estão matando antes, nem termino de escrever, vocês já estão. Tá? Maria é a mãe de Deus. Né? Engraçado que
Concílio de Éfeso, no século V, ano 400 e qualquer coisa, acho que 425 por aí, ficou discutindo a heresia do nestorianismo, né, que Maria não era mãe de Deus, ela era mãe só da humanidade de Cristo, mas não da divindade, e não sei o que, e tal. Aí até que, depois do concílio, a igreja se reuniu, discutiu teologicamente, e disse, não, é a mãe de Deus. Theotokos. Ou seja, Dei Genitrix, em latim, é aquela que gerou Deus. Aí Nestório não se conformou, porque como que Deus pode ter mãe? Deus é o criador do universo, como que ele foi gerado, tal. Aí tem toda uma discussão teológica para explicar por que Jesus é uma pessoa, Maria não é mãe de uma natureza, ela é mãe de uma pessoa. A pessoa de Cristo é divina. Né? Ninguém diz, você é mãe do quê? Você diz, você é mãe de quem? Né? Mas essa é uma explicação teológica e tal. Eu sou mais rasteiro. Né? Simplesmente, lá na visitação, Santa Isabel diz o seguinte, de onde me vem essa honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor? O judeu, por dizer Deus, não dizia o nome Javé, porque Deus é tão excelso que ele não pronunciava o nome Javé, se dizia Adonai, né? O Senhor. Ela é a mãe do meu Senhor, isso é a Bíblia. Senhor do sábado? Enfim, a mãe do meu Senhor. Está aqui, ó. Pessoal, comprem esse livro, por favor, de São João Wildes, Comentário ao Magnificat. De onde me vem esta honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor? Tá difícil. Hã? Tá difícil. Ah, você está querendo a difícil, né? Então vamos lá. Atendendo a pedidos. Oi? Na segunda extração ou na terceira training? Qual? Essa daí. Tá na segunda? Quem? Mas você está falando de quem? Essa frase toda. A frase toda está no nominativo, menos essa parte aqui, que é genitivo. Tá? Mas quando eu digo Maria é a mãe, isso é nominativo. Eu tenho sujeito, verbo de ligação e predicado. Predicativo do sujeito. Certo? E aí, isso aqui, em português, isso aqui se refere a isso, correto? Em português, eu chamo de adjunto adnominal restritivo. Em português. Por quê? É a mãe, não é qualquer mãe. É a mãe de quem? Mãe de Deus. Então, restritivo. Adjunto adnominal restritivo. Em português. Em grego, eu chamo de simplesmente muito mais fácil. Genitivo. É sério. A gramática grega, assim como a latim, é mais fácil que a de português. É muito mais lógico. Acredita em mim. Believe me. Mas é mesmo. Até porque nós temos só 5 casos em grego e 11 funções sintáticas em português. O que é mais fácil aprender? 5 ou 11? Muito mais lógico. Sendo que, já falei para vocês, dos 5, a gente fica só com 4, porque o vocativo não dá trabalho. O vocativo é moleza. A gente tira de letra. Então, aí. Agora, obtendo a pedidos da Dona Eva, eu vou colocar aqui um difícil. Mas aí eu vou ajudar vocês, porque, de novo, não tem... a não ser que vocês conheçam ainda a Sagrada Escritura, né? E aí já vão sacar o que está escrito aqui, por outros motivos. Isso aqui é um vocativo, tá? O, Hyunai. Aliás, eu tenho esse O, que significa o quê? O mesmo, tá? O, sabe? Nossa Senhora do O. O O que eu invoco. Ó, Dona Eva. Né? Não, eu estou chamando mesmo. Pode ser exaltando, mas aqui no caso eu estou invocando o nome, né? É Gyunai, Bengali, tem tudo a ver. Isso. Perfeito. É isso mesmo, esse é o raciocínio que eu quero. Essa palavrinha aqui eu dei na aula passada, tá, pessoal? Aí eu quero um pouco de treino e demora de vocês, porque é conteúdo, como se diz aqueles professores malvados, né? Conteúdo já dado, conteúdo aprendido. Mateus 15, 28. Como vocês sabem, eu também decoro tudo. Vou colocar aqui, ó, que aí o pessoal já mata a citação do versículo.
O Gunai. Ah, vamos ler. Leiam vocês. O Megale. Su. Lembra do Bonjour e Amu? Pistes. Eu já ensinei essa palavra para vocês aqui, ó. Na aula passada. Não sei se decoraram. Não, a psicologia seria psique, né? Pois é, o verbo pisteu é o verbo crer. Isso aqui é fé. É pistes, a fé. Aí, mas aí já dei. Mas também, eu tinha que dar, porque essa aqui é realmente... Vamos lá. O que, é que a gente entende dessa frase aqui? O resto dá para vocês... Ó, com o conteúdo que vocês já sabem, o resto dá para sacar. Claro que tem que pensar um pouco, tal, fazer um esforço, imaginação, se virar nos 30. Não é ao senhor, por que você está falando senhora? Guiné é mulher, não é? Guiné é mulher. Ó mulher. Ó mulher, esse aqui tem um caso vocativo, tá? É porque a gente não estudou ainda. Hã? Isso aqui como eu disse para vocês, está no vocativo, então eu estou em... Guiné é no nominativo. Quando eu jogo no vocativo, a palavra se transforma e fica Guinai. Ó Guinai. Agora, Megale. Dá para sacar. Por que é coisa mega? Grande. Aliás, se eu não falei isso na aula de alfabeto, eu vou falar agora. Eu tenho o O grande e o O pequeno. O O mega e o O micro. Né? Micro é pequeno e mega é grande, correto? Então, o O fechado, o micro. E o O mega. Certo? Então, o ômega é uma vogal longa, grande, né? Como Guaçu em Guarani, que é ao mesmo tempo longo, grande, né? E muito. Né? Ômega é o O grande, o O longo. E o ômicron é o O curto, portanto, um O pequeno. Tá? Isso é importante para estudar o subjuntivo. Anotem aí. Para ver de vocês. Megale é, portanto, grande. E me diga uma coisa, isso tem ou não tem uma cara de adjetivo triforme terminado em eta porque é feminino? Já estudamos também o adjetivo triforme. Precisa voltar nas aulas anteriores. Eu falei aqui em sábado. A gente precisa, é muitíssimo importante, aliás, imprescindível, que vocês estejam aqui na aula presencial. Agora, é bom reforçar estudando que está gravado. Tá? Eita, não, senhora, já está passando do tempo. Vamos encerrar a aula. Exatamente. Ó, mulher, grande é a tua fé. Não, eu acho que é hemorroíça. Mateus 15. Não, mas o que está escrito aqui é: ó, mulher, grande a tua fé. Olha só, a gente não estudou a gente já estudou hoje o su, que é o tu, ou seja, o pronome da segunda pessoa do singular, só que quando eu digo su, está no nominativo. Aqui, eu falei para vocês que o micro assim é o quê? Acabei de falar aqui, ó. Isso aqui é o quê? Genitivo. Então, isso aqui é o su do genitivo, su. Tá? Então, grande a tua fé. O genitivo. Está na hora, né? Na hora, vamos encerrar aqui, pessoal. O conteúdo da aula de hoje, então, é isso. Tá? É estudar o verbo ser. Eu, como consumi apenas 20 minutos para falar do verbo ser, que é uma questão, um trabalho braçal da gente memorizar as formas do verbo ser, que está na apostila. Eu vou dar mais exemplos, ainda não tive tempo de procurar tantos exercícios, mas vou fazer isso nas próximas semanas. E para a gente voltar na aula que vem, nós vamos ver o acusativo, e aí vai ser uma beleza, porque nós vamos estar lendo adoidado. Com o nominativo, os verbos, o verbo ser e mais o acusativo, nossa, vai estar uma maravilha isso daqui. Tá bom? Vamos encerrar então.
Vamos fazer a nossa oração. Nós começamos 3 minutos atrasado e terminamos às 10h04. Um minuto a mais. Eu pensei. Estônoma, tu patros, cai tu roiu, cai tu raguio, pneumatos. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que nos vês e nos ouves. Nós vos adoramos com profunda reverência, pedimos perdão pelos nossos pecados e graça para fazer com fruto este tempo de retorno para casa. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, o anjo da guarda interceder por mim, por nós. Amém. Estônoma tu patros, cai tu ruiu, cai tu raguio, pneumatos. Amém. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima semana, neste mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, mesmo bate-encontro. E é isso aí. Um abraço. Eu preciso aqui encerrar. Você deseja excluir? Não!